Bom dia pessoal do cursinho, Olga Benari, gosto desse nome. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de física, meu nome é Lucas, espero que tenham aproveitado o material que eu deixei. Eu gravei um vídeo bem longo, que é referente à aula passada, que eu consegui dar presencialmente com vocês, né? Presencialmente não, ao vivo com vocês. Então ficou um vídeo de 1 hora, ou 50 minutos, porque é referente à aula que a gente teve inteira, tá? Mas, como hoje a gente estava conversando, tá tendo bastante desistência, o pessoal está cansado de aula online, né? 2 anos nessa coisa de aula online. Então, eu preferi fazer uma interação de final de semana aos sábados, talvez um pouco mais curta, mas preparar mais vídeos como esse, com pequenos conteúdos, com partes pequenas do nosso conteúdo para não ficar cansativo, para ficar disponível no YouTube. Ah, perdi a aula de sábado, tem o vídeo no YouTube divididinho dos assuntos. E aí, a aula de sábado, para a gente trabalhar melhor, em vez de ficar uma aula mesmo, fica um bate-papo, uma aula de resolução de exercícios, de dúvidas. Ah, pô, achei esse exercício do cursinho aqui, do Enem, do ano passado, vamos fazer? Vamos. Tá? E fiquem abertos para fazer isso também. Tá? Tem meu telefone lá no grupo, tem um assunto que você quer estudar, tem uma coisa que você está com dúvida, quer que eu faça algum vídeo específico, me manda uma mensagem, eu gravo o vídeo, disponibilizo para vocês lá no Classroom, tá bom? Então, aula passada eu comecei a falar sobre os conceitos de mecânica, conceitos iniciais de mecânica. Hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o movimento. O movimento do gato em frente à câmera que não sai daqui. Sai. Não, não me xinga. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre velocidade. Se está em movimento, tem uma velocidade. Primeira coisa para a gente saber, velocidade escalar média, ou velocidade média. Velocidade média é a variação de velocidade entre o ponto onde você saiu e o ponto que você chegou no tempo que você está marcando. Como assim? Imagina que você está vindo de Itupeva para Jundiaí, são 30 quilômetros mais ou menos, e você levou 1 hora. O trânsito ali na Coca-Cola estava pesado. Sua velocidade média vai ser 30 km por hora. 30 km dividido por 1 hora, 30 km por hora. Importa se eu parei no caminho, se eu acelerei no caminho? Não. Só importa o inicial e o final, tanto do tempo quanto da trajetória. Tá? Vamos aqui no nosso desenho. Consideremos um carro percorrendo a trajetória indicada na figura. Ah, primeiro, bom lembrar. Relembrar, falei no outro vídeo. A origem das posições não necessariamente é a origem do movimento. Ah, eu quero marcar, eu saí de casa, fiquei no trânsito, eu só vou marcar a hora que eu passei no portal de Itupeva, por exemplo. Tudo que eu fiz antes do portal, no estudo desse caso, não importa, tá? E ali o portal vai ser o meu ponto zero. Dali para frente, tudo que acontecer dali em diante é positivo. É o sentido positivo do movimento. Eu saí aqui do ponto zero da régua e estou indo no sentido positivo do movimento, tá? Se, por acaso, o meu ponto de referência, lembra que nossa, esqueci, existe o ponto de referência, né? O referencial é importante. O referencial vai ser o portal de Itupeva. Se eu estou vindo de Jundiaí para Itupeva, eu já estou saindo do quilômetro 30. Estou voltando para Itupeva, então vou fazer quilômetro 30, 29, 28, 27. Ou vou começar em Jundiaí 0, mas o meu deslocamento vai ser -1, -2, -3, -4, até atingir o portal. Mais para frente fica um pouco mais claro isso. Mas deslocamento se afastando do ponto referencial de origem é positivo, se aproximando é negativo. Um é acelerado e outro é acelerado não. Um é positivo, outro é retrógrado, que a gente chama. Mais para frente tem isso aqui, tá? Enfim. Então tem aí o desenho. O carro foi da origem das posições, ponto zero ali, eita, foi daqui do ponto zero até o ponto 2. Não tem marcado aqui, mas é até o ponto 2. Fez esse percurso. E ele levou esse espaço de tempo aqui. Então ele foi
Suponhamos que para percorrer a variação de espaço ΔS, verdade, ΔS física é variação. Qualquer variação. Espaço, temperatura, tempo, tudo que você vê esse triangulinho, esse delta em física é variação. Como você mede a variação? A posição final, e assim, a posição do seu medidor, né? A temperatura final menos a temperatura inicial. A altura final menos a altura inicial. Tempo final menos, sempre o final menos inicial, tá bom? Muito importante não esquecer. Então, define-se por velocidade escalar média entre esses instantes que eu estou medindo, a grandeza dada por ΔS, variação de espaço, que é em inglês space, sobre ΔT, sobre a variação de tempo. Percebe? Não tem nenhuma velocidade, não tem nenhuma aceleração ali no meio. Velocidade média, a soma de todas as velocidades naquele espaço. Então, no nosso caso, eu vou pegar o S2, que é o ponto final dele, menos o S0. Aqui ele está pedindo para estudar só o S1, mas se eu for ver o movimento todo, né, seria aqui de onde é o S0, de onde ele partiu. Se ele partiu aqui, né? Mas ele está pedindo aqui para fazer espaço entre S2 e S1. Só que é esse pedacinho aqui. Tá? Ó, delta S, S2 menos S1. Só que é essa velocidade média. Beleza? Decorem. Isso aqui decorem porque se você tiver, você virar doutor, mestre, cientista, se você estiver estudando movimento de galáxias, tem velocidade média envolvida. Tem isso aqui. A gente sabe que o universo está expandindo porque eles mediram o espaço, a posição de uma galáxia numa época, 10 anos depois essa galáxia estava numa posição diferente. Então 10 anos é o ΔT e a posição ali foi o que a galera mediu. Tá? Unidade de medida, falei muito sobre isso na outra aula. Unidade de medida muito importante no sistema internacional é metro por segundo. E aqui é muito importante prestar atenção nisso, porque normalmente ou ele dá metro e hora, ou ele dá hora e segundo, ou ele vai dar metro por segundo, vai pedir o resultado em quilômetro por hora. Ele é o sistema. A sua prova vai ter essas características. Precisa ficar atento. Essa semana eu estava corrigindo prova durante a aula, terminei a prova, todo mundo terminou a prova, eu estava corrigindo com os alunos, fiz uma correção rapidinho, a hora que eu cheguei em casa para dar nota para eles, eu vi que eu tinha corrigido errado, porque eu não tinha feito a transformação de unidade de minutos para hora. Tive que recorrigir quase todas as provas. Fazendo ali rapidão com eles, falei, é a letra C. Depois que eu fui ver que não era, eu tinha esquecido, então é importante. Tá? Aqui ele fala, ó, ele está falando sobre o que eu comentei do deslocamento do ponto de origem. Ó. Se o carro se movimentar no sentido positivo da trajetória, então é do ponto de origem para frente, você tem que a velocidade média vai ser maior que zero. Se ele estiver vindo de Jundiaí para o portal de Itupeva, você vai dizer que a velocidade média é menor que zero. A velocidade é menor que zero? Não, nunca. Velocidade menor que zero está voltando no tempo, né? Na verdade existe, tá? Ele está freando. Mais para frente a gente vê. Mas isso aqui é uma convenção para a gente saber se ele está direita para esquerda, para cima. Lembra que eu comentei sobre isso? Então é uma forma de eu saber qual o sentido do movimento dele. No positivo, ele está do ponto zero para frente. No negativo, ele está se aproximando do ponto zero. É só para isso, só para a gente fazer essa diferença. Bater o olho e falar, ele está chegando no ponto de origem do movimento. Tranquilo. Aqui também outro ponto importante. Quando dizemos que a velocidade média de um corpo é de 70 km por hora, não quer dizer que ele viajou o tempo todo nessa velocidade. Quando você está lá no seu carro, você vê um ponteiro lá, 70 km por hora. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo. Você está vindo de Itupeva para cá, você tem que parar na Coca-Cola, você tem que parar numa lombada, você tem que acelerar para ultrapassar alguém. Sua velocidade nunca vai ser 70 km por hora o tempo todo.
Então isso é a velocidade média. Mas você fala que o carro está a 70 km por hora, não quer dizer que ele viajou o tempo todo nessa velocidade. Muito fácil de perceber isso, né? E aqui temos velocidade escalar instantânea. Agora sim, essa é a velocidade que você vê no velocímetro do carro. Naquele instante, naquele momento, naquela foto do movimento, você está a 70 km por hora. Ah, depois você vai estar a 71. Daqui a 1 segundo você está a 71. Daqui a 2 segundos você está a 73. Tá? Isso é a diferença. Velocidade média, velocidade instantânea. Exemplo. Às 7 horas, tempo igual a 7, o velocímetro estava marcando 60 km por hora. Isso quer dizer que no instante 7 horas, 0,000000, a velocidade do carro era essa, 60 km por hora. Se ele mantiver essa velocidade o tempo todo, durante 1 hora, ele vai estar daqui 1 hora 60 km lá na frente. O velocímetro do carro não indica se ele está indo ou voltando da trajetória. Então a gente usa essa convenção que eu falei lá em cima. Né? A velocidade, mesmo a instantânea, se ele está se afastando da trajetória, a gente diz que é um movimento progressivo, ele está progredindo. Se o movimento está voltando para o ponto zero, esse movimento é retrógrado. A velocidade vai ser marcado como negativo. Ele está retrocedendo ao ponto de origem. Mais fácil de entender. Então aqui, ó, se a velocidade for v igual a menos 6, ele está voltando para o portal. Tá? Porque o nosso portal é o ponto de referência. Problemas de aplicação, problemas resolvidos. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e 30. Aqui uma dica. Vou falar essa dica milhões e milhões de vezes. Quando você estiver lendo o exercício, pegar a prova lá, então, para ficar mais simples, enquanto você vai lendo, vai rascunhando todos os dados que aparecem no exercício. Tá? Para não ficar, nossa, e agora? Putz, o que eu tenho? Igual ele fez aqui, ó. Um ônibus percorre uma distância de 180. Pô, distância 180, tá aqui. Delta S. Por que ele já colocou como delta S? E já deu a distância. Ponto final e ponto inicial era isso aqui. Já está pronto. Algumas vezes ele dá. O ônibus saiu do ponto 15 da rodovia e chegou no ponto 27 da rodovia. E aí você tem que fazer o final menos inicial. Aqui ele já deu, prontinho. Em 2 horas e 30. Esse é o meu tempo, ele já marcou aqui também. Outra coisa que ele já fez logo de cara. Está marcado em quilômetros e em minutos. Olha lá, são 2 unidades que não batem, né? Faz quilômetros por minuto, quilômetros por hora e meia? Não, né? Ele já fez a transformação de quilômetros para metro, de minutos para segundo. Posso fazer lá no final. Posso resolver o exercício todo, desde que eu transforme tudo isso aqui em hora. Vai ficar 2,3, né? Não posso trabalhar com unidades quebradas. Se eu lembrar disso, se eu fizer isso direitinho, eu posso deixar para fazer essa transformação no final. Como? 3,6 é um número mágico. Se eu tenho uma medida em quilômetros por hora e quero ela em metros por segundo, da unidade maior para menor, eu tenho uma barra de chocolate inteira, eu quebro ela no meio, eu tenho 2 menores. Da maior para menor, eu faço uma divisão. Da menor, metro por segundo, para maior, faço uma operação inversa. Importante isso. Muito importante, muito importante. Acho que mais na frente tem um exemplo disso. Aqui, o exercício 2. É isso. Tá? Esse 3,6 tem a ver com a relação entre a distância e o tempo. 1.000 metros e metros por segundo, 1 hora, 3.600 segundos. Então, 1.000 dividido por 3.600, 3,6. Tá, mas não faz muita importância. É legal para contar para alguém, mas decora. De quilômetro para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetros, multiplica por 3,6. Simples assim. E aí vai da escolha de vocês. Se você não tem muita facilidade em fazer uma divisão
de números decimais, já pega as unidades de medida do enunciado e já faz igual ele fez aqui. Ah, quilômetro é metro, 180 mil. Horas, 90 mil segundos. Beleza. É mais fácil você fazer conta com um monte de zero do que com vírgula. Tá? Então ele fez 180 mil metros, 9 mil segundos, delta S, formulazinha mágica aqui. Delta S, delta T, a velocidade média 20 metros por segundo. Deu positivo, então ele está se afastando. Ele se afastou do ponto de origem, se afastou da rodoviária a 20 metros por segundo. Número 2. Aqui, exercício de transformação. Ó. Transformar 108 km por hora em metros por segundo. Aqui ele fala, ó, como em 1 km são 1000 metros, em 1 hora 60 minutos, que são 3.000 segundos, você tem essa relação. Ó. 1000 por 3.600 é 3,6. O que importa para a gente? Isso aqui. Ó. 108 dividido por 3,6. Então eu tenho quilômetros por hora, 108 km por hora, dividido por 3,6, vai me dar a resposta em metros por segundo. Na letra B, metros por segundo, eu preciso em quilômetros por hora. O que ele vai fazer? Multiplica por 3,6. Simples assim. Aqui, ó. Tá? Simples pra caramba. Todo mundo esquece. Esquece se é... Não, se agora eu divido ou multiplico. Lembra? Do maior para o menor, você está dividindo. Você tem algo grande, você vai sobrar algo menor? Dividiu. Tem algo pequeno e está crescendo? Multiplicou. Beleza? Próximo exemplo. Esse é divertido. Esse aqui é um exercício clássico de Enem. Aquele exercício que você não tem número nenhum para trabalhar. Por isso consigo tirar minha cabeça da frente. Você praticamente não tem número nenhum para trabalhar. Vou trabalhar só com incógnitas. Vamos lá. Uma partícula, ó, legal também. Na aula passada, naquele vídeo longo, eu falei sobre corpo extenso e ponto material. Aqui, uma partícula percorre... Por que partícula? Porque não faz diferença se é carro, se é moto, se é caminhão, se é avião, se é papagaio, se é sua mãe. Não faz diferença. Não importa o que está se movendo, porque o tamanho desse móvel não importa no nosso estudo. Só me importa a posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. Então a gente transforma tudo isso numa partícula. Tá? Uma partícula percorre uma trajetória retilínea AB, saiu do ponto A, foi para o ponto B. Ponto A, a origem, ponto B, o final. Onde M é o ponto médio, sempre no mesmo sentido. E com velocidade constante. A velocidade da partícula no trecho AM é de 6 metros por segundo. Então, em um pedaço do movimento ele teve essa velocidade, até a metade do caminho ele teve essa velocidade, e da metade para o final ele teve essa velocidade. Calcular a velocidade média da partícula entre os pontos A e B. Interessante. Bem interessante. Vamos ver o que ele passou para a gente. Eu sei que o ponto M é a metade do caminho, então aí eu já raciocínio lógico. Se M é metade do caminho, percurso 1 é igual ao percurso 2. Então não tem x e y, x e x. Meteu aqui, ó. X para o 1, x para o 2. Qual é a velocidade média? Delta S, qual foi meu delta S? Meu percurso total. X mais x. E o delta T? Delta T eu não tenho. Delta T vai ser minha incógnita principal. Como que eu posso descobrir isso? Ele dividiu o espaço. Delta S 2x está aqui. Né? Ele dividiu esse movimento em dois. Então vai ser delta. Qual é o tempo final, né? Delta T1, delta T2. Vamos dividir o movimento. Calcular eles separadamente, cada um. E é aquela coisa, calcular como se eu não tenho número nenhum? Aí a gente tem que lembrar de álgebra, né? Ele colocou aqui, ó, velocidade no trecho 1, o que ele deu lá em cima, 6 metros por segundo.
Essa velocidade foi determinada pelo quê? Pelo deslocamento 1, que é x, em cima, dividido pelo tempo 1. Aqui, né? Marcou o MB como 1. Tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Dividido pelo tempo 1. Qual foi a velocidade? Né? Vou fazer aqui a álgebra. Transfere 1 para o outro lado. Eu vou ter que o tempo 1, a primeira variação de tempo, na velocidade de 6 metros por segundo, é x sobre 6. Variação de velocidade no segundo momento, com a velocidade 3. Mesma montagem, eu tenho a velocidade, não tenho deslocamento, na verdade tenho, né, x, a gente determinou isso, e não tenho tempo. Aqui ele inverteu, esse ΔT2 era para estar aqui, o ΔT1 aqui. Movimento 1, movimento 2, mas enfim, faz diferença. E eu vou ter essas duas incógnitas. Como eu calculo a velocidade média? Tempo final menos tempo inicial, né? Variação de tempo. Aqui, por que tem aquele mais? Porque eu já tenho os movimentos prontos. Então, o meu tempo total seria o tempo final e o tempo inicial. Mas aqui eu tenho o tempo que eu levei para fazer metade, o tempo que eu levei para fazer metade. Por isso que é mais ali. Não é o tempo final menos tempo inicial. Meu ΔS é o movimento inteiro, x mais x, os dois pedacinhos do x, 2x. E o ΔT é o tempo que ele levou para percorrer o primeiro pedaço, mais o tempo que ele levou para percorrer o segundo pedaço. Percebe como ele é sacana aqui? Você pensa em ΔT, você vai direto, pô, final menos inicial, 3 menos 6. Ou, sei lá, qualquer coisa que você possa pensar, x a sexta menos x a sexta, x sobre 3. Você tem o raciocínio que a gente tem que fazer. Ele montou a equaçãozinha, Vm sobre ΔT, ΔS, ΔT, substituiu as incógnitas, e aí ele meteu um MMC aqui, né? Vai dar 3x mais 6x dividido por 18. 3 mais 6, 9x, 18 embaixo. Simplificando, né? Gata quer subir no teclado, sai daí, gata. Divido em cima por 9, divido embaixo por 9. Eu vou ter x sobre 2. Isso é aqui embaixo. Volto lá para cima. Nossa, que bagunça que vai ver isso aqui. Eu vou ter 2x dividido por x sobre 2. Aí eu estou esmiuçando a parte matemática que ele fez. Divisão de frações. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda. O primeiro é 2x sobre 1. Multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre x. 2x vezes 2, 4x. X vezes 1, x. X em cima, x embaixo, simplifica a fração. Resultado final. Segundo. Exercício, nossa, clássico de Enem, de Olimpíada de Matemática, que você tem que fazer. Os vestibulares mais difíceis, tipo ITA, as coisas fazem muito exercício assim. Ele não te dá número nenhum. Você vai fazer x sobre delta mais y sobre... Nossa, e lá no final vai dar 2. Então, ele usa muito raciocínio lógico. Muito disso aqui, de você tem que olhar e tem que entender, tá? Então, o delta S1, ele é igual ao delta S2. Eu não preciso ter x e y. Ele é a mesma coisa, x e x. E aí você tem que notar que a sua velocidade média, né, a parte baixa aqui, o seu ΔT, desculpa, o seu ΔT, não é o final menos inicial, que eu não tenho. Mas eu tenho o tempo dos dois movimentos separados. Então o meu tempo final vai ser a soma dos dois. Complexo, tem muito exercício assim. Eu vou ver se eu acho mais algum de Enem mesmo.
feito assim pra gente resolver junto, porque é bem zoadinho, tá bom? Depois vou fazer um vídeo na sequência resolvendo esses problemas aqui, tá? Pra não ficar muito longo, 25 minutinhos já tá bom demais. Beleza, gente? Qualquer dúvida, joga nos comentários, manda mensagem no meu WhatsApp, comenta no Classroom, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. Beleza? Isso aí. Abraço!